Fala galera do Zona de Comando, eu estou de volta aqui agora para finalmente cobrirmos Conspiracy Take the Crown. Gostaria de ter feito isso antes, não tem dado tempo, vocês me desculpem aí. Mas vamos lá, a gente tenta acompanhar o ritmo frenético de lançamentos de coisas que a Wizards tem feito. Antes da gente entrar propriamente nas mecânicas aqui, nesse mais um episódio da série Oficina Mecânica, eu gostaria de comentar a coisa interessante que eu acredito que existe em Conspiracy para jogadores de Commander, que é uma coisa assim meio, eu acredito que é uma coleção com sabor meio agridoce, sabe? Que fica assim um pouco na boca quando a gente pensa no Conspiracy. Porque, a grosso modo, deveria ser a melhor coleção, né, para o nosso Commander, uma vez que Conspiracy é sim uma coleção, um set feito para o multiplayer casual, né, sob a forma de draft. Então, na essência, Conspiracy acaba trazendo pra gente muita coisa bacana pro Commander mesão. Por isso, um set de Conspiracy sempre é muito aguardado para quem joga Commander, por conta das cartas que são realmente mais pensadas para um mesão do que a quantidade de cartas pensadas por mesão que a gente percebe em edições normais. Por outro lado, o fato de ser um draft, né, uma coleção bem focada no draft, faz com que Conspiracy também tenha um lado ruim, que é o fato de trazer muitas cartas que são inúteis, absolutamente inúteis, lixo mesmo, se você não estiver jogando um draft. Então, por exemplo, se você vai numa loja de Magic e compra um booster de Conspiracy Take the Crown, você fatalmente, dentre aquelas cartas que você vai abrir no booster, uma ou duas, às vezes até três, quem sabe, você vai acabar, entre aspas, jogando no lixo, porque ela não vai servir para absolutamente nada para você, porque ela só serve quando você está jogando draft. Então o Conspiracy tem esse sabor meio agridoce mesmo, por conta, eu acredito, dessa coisa maravilhosa, que é uma coleção mesão, e não tão boa, porque tem muita carta lixo. Mas, enfim, eu só queria fazer esse comentário geral, e vamos ao que interessa, as mecânicas que Conspiracy Take the Crown trouxeram pra gente de novidade pro Commander mesão. Então vamos lá. Primeiro aqui já tem até um exemplo clássico dessas cartas que eu estava falando, que são lixo se você tira ela num booster e não está fazendo um draft. Você simplesmente abre um booster, é uma carta lixo. E aí é ruim porque você tem cartas raras, e inclusive até cartas míticas raras em Conspiracy Take the Crown, que só servem para draft, ou que são Conspiracies, né? Aquelas cartões de Conspiracy que não servem para o Commander. É uma pena. Mas vamos lá, vamos olhar. O que interessa aqui é a questão das mecânicas. E a gente começa então com o Monarca, né, que foi uma coisa introduzida em Take the Crown, não existia no Conspiracy anterior. E esse Monarca é uma coisa que funciona sim no Commander mesão, né, é uma mecânica que ela fica online, sim, se você estiver jogando no seu grupo, que normalmente implica em quando uma carta entra em jogo, você se torna um monarca. Se tornar um monarca significa basicamente você receber aquele emblema, que vai ficar na zona de comando, que diz que você é um monarca. E por ser um monarca, você pode, no início dessa etapa final, comprar um card adicional, né? Essa é uma grande vantagem de você ser um monarca. O problema é que com essa vantagem, vem uma desvantagem. Se qualquer um dos seus oponentes te causar dano de combate, qualquer um dos seus oponentes, ele se torna um monarca. Então o emblema vai para a zona de comando do seu oponente, tá? E ele fica passando de mão em mão. Então é interessante, sim, tem um valor agregado bacana em ter um emblema, mas o emblema pode ser tirado de você, né? Então eu acho bacana, mas eu não acho que é uma mecânica que todo deck de Commander já consolidado vai procurar achar espaço para acrescentar, honestamente, a menos que você esteja falando de decks muito de controle, que obviamente adoram comprar cartas, mas mesmo esses decks de controle vão ter que tomar muito cuidado,
para o tiro não sair pela culatra, né? Não perder o monarca para um oponente. Então é um pouco delicado usar o monarca. A mecânica em si é legal, mas eu honestamente não sei se isso vai encontrar muito espaço no nosso Commander mesão. Se encontrar espaço, acaba sendo meio que por coincidência. De repente uma carta é boa e ela tem essa coisa de te tornar um monarca quando entra em jogo como um valor agregado, né? Não sei, aí de repente alguém usa. Mas essencialmente montar decks que giram em torno da mecânica monarca, não sei. Vai depender muito das cartas lendas, né, que Conspiracy nos trouxer, se tiver alguma relação com essa mecânica de monarca. Isso a gente vai ver quando a gente estiver fazendo a nossa análise profunda. Não é a hora agora, né? Vamos ver o que mais aqui, o emblema. Vamos ver o que mais que Conspiracy Take the Crown nos trouxe. A gente tinha no primeiro Conspiracy o Will of the Council, né? Foi uma mecânica introduzida lá, que era basicamente aquela ideia de votar. Cada um vai dar um voto e a maioria, o que for mais votado, ganha. Aqui, o Will of the Council foi nomeado como Council's Dilemma, né? Recebeu um novo nome. Mas ainda assim tem a ver com a história de começando por você, cada jogador vai dar um voto e aquilo que tiver mais votos vai ganhar, né? Na verdade, aqui o Council's Dilemma ele é um pouco diferente do Will of the Council, porque o Will of the Council era meio que A ou B, e não existia possibilidade de A e B. No Council's Dilemma vai ser uma variação do Will of the Council, no sentido que no Council's Dilemma você vai ter a opção A e a opção B, né? Só com diferentes intensidades, dependendo do que os seus oponentes e você votaram, né? Então esse exemplo que está aí na tela é bem clássico. Para cada voto de força, você vai colocar um marcador +1/+1 nessa criatura que está aí na tela de vocês, né? E para cada voto de números, né, que cada jogador que votar número, você vai colocar um token de soldado 1/1, né? Então você vê que aqui você não tem o E, você não tem a opção ou. É um ou o outro, não, aqui é E, né? Então se só você votar, por exemplo, força, essa criatura vai entrar com o marcador +1/+1, e para cada outro voto de número, vai ser um token colocado em jogo. Então você acaba ganhando dos dois lados, só vai depender de quem votou o quê, para saber qual lado vai ter um pouco mais de intensidade do que o outro. Isso é bacana, porque a grosso modo você não tem como perder, né? Aqui com o Council's Dilemma. Você ganha de qualquer forma. E o teu voto pode ser sempre diferente do que você acha que a maioria vai votar, né? Isso é bacana também. Council's Dilemma é uma mecânica muito interessante e obviamente que não nessa carta que está aí na frente de vocês, porque a grosso modo é difícil seus oponentes ficarem votando para você ganhar token. É muito mais fácil eles votarem para esse bicho ser grande. Mas em outras cartas, em cartas mais interessantes que Conspiracy Take the Crown trouxer, eu acho que o power level da carta pode ser tão relevante que ele encontre sim, que essa carta vai encontrar então sim espaço em muitos decks já consolidados fatalmente. Council's Dilemma, uma excelente mecânica para Commander mesão. E também tivemos a introdução de Gold, né, no Conspiracy, que é meio que... Eu gosto de traduzir como... Não é provocar, porque provocar já existe no Magic, né? Mas eu diria que é incitar, sabe? Quando você meio que... É como se fosse um provocar, né? Você provoca, ou força, ou obriga uma criatura, incita ela a atacar os seus oponentes. O Gold é bacana porque... A partir do momento que você escolhe uma criatura alvo, né, de um oponente, aquela criatura ela é obrigada a atacar, só que não pode ser você. Então você meio que provoca o combate, sem direito de escolha do seu oponente, é obrigado a atacar com uma criatura, e você acaba aqui provocando o caos, né, na mesa a partir do momento que você está ileso, né, você não vai sofrer esse ataque, e um Planinauta que você controla também não vai poder ser atacado, tá? Então é bacana porque acaba sendo que às vezes uma criatura que entra em jogo tem essa habilidade de Gold, então é um bicho que você está
pondo em jogo, e como um valor agregado, como um bônus, você está incitando uma criatura do seu oponente a atacar. Às vezes é bacana, porque você quer que uma criatura grande do seu oponente, por exemplo, vá para o combate, não fique em jogo, porque ou ela vai ser removida em combate, né, na batalha, ou sei lá, de alguma forma você vai provocar um ataque de um bicho grande num oponente seu que pode tomar muito dano na vida, né? De qualquer forma, é um valor agregado interessante. Eu acho que o Gold, ele funciona muito bem no Commander mesão, porque ele muitas vezes vai servir legal para acabar com aquele impasse, né, no campo de batalha, quando tá todo mundo só fazendo bicho, só crescendo presença de campo, mas resolvendo não combater muito, né, não entrar muito em briga, para não, de repente, não se desproteger, de repente, num outro turno de um oponente. Eu acho bem legal, isso força com que alguma ação, né, alguma ação, alguma coisa precisa acontecer, muitas vezes, e o Gold, ele serve muito bem para isso. É uma mecânica bem interessante e vai depender, obviamente, do power level das cartas para a gente ver se isso vai ser bem visto, né? Bem visto no sentido de visto com muita frequência no Commander mesão. Eu acredito que pode, sim, que tem potencial, resta ver na prática. Mas o Gold é uma mecânica bem interessante para Commander mesão, com certeza. Acabar com aquela diplomacia, né? E tivemos também, para terminar, uma mecânica nova de Melee. O Melee, ele também tem muito a ver com o Commander mesão, a partir do momento em que uma criatura sua vai ganhar poder e resistência, né? E isso pode ser multiplicado inúmeras vezes de acordo com o número de oponentes que você atacou num determinado combate. Então isso é bacana, você ataca aí com essa criatura que está aí na sua tela, um bicho 2/1, só por atacar um oponente, você vai declarar quem você vai atacar, ele já vira um 3/2. Se você atacar com uma outra criatura sua, um segundo oponente, né? Aí esse bicho vai ganhar mais um. Se uma outra terceira criatura sua atacar um terceiro oponente, ele vai ganhar mais um também. Então ele vai sendo turbinado à medida que você promove ataques mais distribuídos, né, em um número diferente de oponentes. É uma habilidade bem interessante, sim. Obviamente que isso faz mais sentido em decks mais agressivos, né? É uma habilidade de agressão, então não faz muito sentido você colocar Melee em decks mais de controle, né? Agora, decks agressivos é uma habilidade que você só tem a ganhar com isso. O Melee é bacana, sim, toma cuidado para não ficar falando melee, né, que muita gente fala aí, o melee no aportuguesamento, se é que esse termo existe, da carta para o português. É Melee o nome da habilidade e é bem interessante, sim, para decks agressivos de Commander. E é isso, foram só essas três, Melee, Gold e o Council's Dilemma, que foram introduzidos além do Monarca, né? O Monarca é uma habilidade que parece, é uma mecânica que parece não mecânica, né? Mas, enfim, são 4 no total que foram introduzidas em Conspiracy Take the Crown. Bem interessante, e aguardem que muito em breve a gente já entra na análise profunda, começando pelas incomuns, depois raras, míticas raras, para cobrir todas as cartas que Take the Crown trouxe para o nosso Commander mesão, e a gente termina depois, como vocês já sabem, no nosso top 10, que já está pronto, cartas de Conspiracy Take the Crown para o Commander mesão. Eu fico por aqui hoje, grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência.